Aleluia, muito bom estar aqui. Você é uma bênção. Amém? Então você vai abrir comigo no Salmo 46. Essa mensagem é o resultado do que Deus tem falado comigo desde o mês passado, nesse mês agora. E eu creio que essa é uma mensagem não só para esse tempo de tanta agitação, mas também é uma mensagem para cada dia da nossa vida. Amém? Vamos lá então. Salmo 46, verso número 7. O Senhor dos exércitos está conosco. Diga assim, Ele está comigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Diga assim, é o meu refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Fala para o teu irmão, Ele está com você, querido. O Deus de Jacó, diga para o teu irmão, é o teu refúgio. Obrigado, Pai, por essa noite tão especial. Obrigado porque o Senhor é o Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Obrigado pela Tua palavra que está acima de tudo, de todos. Os homens passam, os reinos passam, reinos tão poderosos no passado que hoje nem existem mais. Mas o Senhor permanece. E nós damos a Ti toda a honra e toda a glória. Diga comigo assim, fala comigo, Espírito Santo, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz nessa noite, e eu quero ministrar essa palavra com o título Aquietai-vos. Nós estamos vivendo um tempo de muita agitação, um tempo de muita turbulência, e essa turbulência, essa agitação é o resultado do mundo espiritual. O mundo espiritual está em convulsão, ele está agitado. A Bíblia diz que, e Paulo, quando teve uma experiência com o Senhor, ele conta que ele esteve no terceiro céu, né? Lá, depois você pode ler isso, em 2 Coríntios 12, 2. Significa que, e nós entendemos então, que este aqui que estamos vivendo é o primeiro céu, e há o segundo céu, onde os seres espirituais agem, onde há anjos, mas há demônios. E desde que Adão entregou a autoridade nas mãos de Satanás, ele tem agido nesse planeta, não importando qual é o reino. E nós entendemos que para cada nação há um principado governando essa nação. Há um principado, um demônio, um espírito, que não é apenas um demônio que entra numa pessoa e possui a pessoa, não. É um demônio que controla as nações e controla uma nação. Nós vamos ver isso agora e vamos ter um exemplo disso. E é por isso que a agitação acontece. Alguns, devido ao seu temperamento, ficam mais exacerbados, mais agitados. Alguns perdem o sono, outros nem vieram no culto, né? Porque querem saber o resultado das coisas, como que se, né, o homem fosse resolver o problema da nossa nação ou das nações, se bem que Deus usa homens, amém não? Nós estamos aqui por isso, e a palavra de Deus diz que nós somos sal dessa terra e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Quer dizer que nós fazemos diferença nessa terra. Estamos aqui para indicar o caminho, para ser luz e para ver as situações escuras sendo iluminadas. E ele diz aqui na sua palavra, ele fala assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nessa guerra que estamos vivendo, que é uma guerra espiritual, travada no segundo céu, nós temos o exemplo de Daniel. Daniel estava para receber uma revelação, e ele teve essa revelação, do final dos tempos, juntamente com Apocalipse. Daniel, um livro muito especial, onde ele fala das 70 semanas, e muitas coisas tem ali, difícil de entender muitas vezes, mas quando ele ora, diz a Bíblia que a sua oração chegou a Deus, amém não? Toda oração que você faz aqui na terra,
desde que você esteja com a sua vida acertada com Deus, porque o que impede da nossa oração chegar a Deus são os pecados não resolvidos. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça. Mas quando estamos em paz com Deus, quando procuramos viver uma vida reta na palavra, e nós oramos, Ele ouve a nossa oração. Ele ouviu a voz de Daniel, então Ele liberou uma resposta. Mas quando ele libera a resposta, diz a palavra lá em Daniel capítulo 10, não precisa abrir, verso 13, diz assim: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Percebe que havia um principado da Pérsia, que quando a resposta foi chegar para Daniel, ela não chegava. Porque lá uma ação maligna, demoníaca, não deixou que aquele ser trouxesse a resposta e as revelações para Daniel. Aí diz que Miguel veio e auxiliou aquele ser e trouxe a resposta. Ele falou assim: agora estou aqui e vou revelar a você as últimas coisas que hão de acontecer. E nós estamos nos últimos tempos. Creia ou não as pessoas, creia ou não os filósofos, os homens, os estudiosos, o plano que Deus estabeleceu para a humanidade vai se concretizar. Queira o homem ou não, não importa quem seja. E não vai escapar nenhum, ninguém está imune, ninguém tem uma patente que vai dizer: não, estou acima disso. Não existe. E o último inimigo já foi vencido, que era a morte. E um dia Satanás com todos os seus demônios serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E de lá não vai haver saída. E nós temos que cuidar disso. Amém, não? Às vezes nos desentendemos por situações aqui na terra, lá dentro de casa, na família. Não olhamos mais na cara das pessoas. E essa situação que vivemos, onde cristãos ficando falando de outros cristãos e batendo boca um com o outro, isso não é para nós, irmãos. O nosso reino está acima disso. O reino de Deus está acima do reino dos homens. O reino de Deus, diga comigo assim: o reino de Deus governa o reino dos homens. Não há nação nessa terra onde tudo esteja bem. Não há, irmãos. Ou as nações estão sofrendo na área econômica, na política, na saúde, na segurança, ou na educação, na família, no social, na moralidade, na corrupção, tudo isso junto, ou em algumas dessas áreas. Não há uma nação na terra que possa dizer: está tudo bem por aqui. A imigração e o problema imigratório é um terrível problema. Eu, há muitos anos atrás, quando estive na Namíbia, fui visitar um campo de refugiados de angolanos, e só quem está lá sabe o que é viver como refugiados. É viver como animais, com ração diária. Mas a igreja de Jesus estava lá. Eu vi a igreja plantada no meio de um campo de refugiados. Eu vi uma igreja, eu entrei dentro da igreja. Uma igreja que não tinha bancos como esse. Eram tijolos, pedaços de tijolos, onde não tinha teto porque não chove. Praticamente desértico o lugar onde está. Mas o nome de Jesus estava lá. E a esperança daquele povo era o Senhor. E é o Senhor. E deve ser o Senhor. Amém, não? Há países, mas a Europa está melhor. A América do Norte está melhor. Há países da Europa, irmãos, que hoje são tidos como pós-cristãos. Pós-cristãos. Há países da Europa que não são mais pós-cristãos, são pós-cristãos. É verdade. Esse dia eu estava ouvindo a mensagem de um pastor. Ele disse assim: o pós-cristão é aquelas pessoas que abandonaram a fé. O pós-cristão é aquele que não ensinou os seus filhos, e eles não sabem nada da palavra. E essa nação se tornou como se fosse uma tribo indígena, que nunca ouviu do Senhor, e que agora precisa começar a ser evangelizada do zero, ensinar: isso aqui é uma Bíblia, viu? Isso é uma Bíblia. E a Bíblia é composta de 66 livros. Nunca ouvi isso, nunca li isso na minha vida. Mas os outros livros dos filósofos são lidos, dos grandes homens e dos políticos é lido, dos grandes estadistas é lido, dos grandes pessoas que escreveram coisas na ciência, obtiveram algum resultado, é lido. Ele sabe a história, mas não conhece a palavra.
Então tem que começar do zero. As igrejas foram fechadas. E quando eu lembro que quando eu comecei, e começou essa questão lá na Europa, eu falei assim, mas a pessoa vai ser missionária na Europa? Ah, rapaz, vai para a África, vai para a Ásia, sei lá, né? Eu pensava comigo. E hoje precisa ir para lá, irmãos. Porque antigamente eles foram o berço do cristianismo, hoje eles são pós-cristãos. Passaram. Porque não seguraram, porque não mantiveram a sua fé, porque não ensinaram os seus filhos. Isso fica como o conto da carunchinha, uma história inventada, ou mais um livro que existe. E se nós tomarmos cuidado, o nosso país hoje, com, sei lá, 30 ou 40, ninguém sabe direito, milhões de cristãos, se nós não cuidarmos disso, da nossa fé, e virmos à igreja, e buscarmos, e aprendermos a viver por fé, nós podemos chegar num caso assim. Mas Deus está te levantando e me levantando, para que essa situação não chegue no nosso meio, e que a gente ajude outros que chegaram. Isaías 30:15 diz assim, pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quiseste. Tem gente que não quer, mas a palavra de Deus diz que a salvação está na conversão e no sossego, e que a força está na tranquilidade e na confiança. Amém? Por isso que ele diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado na terra. Ele está dizendo para nós, sossega, fica tranquilo e receba a minha força, porque quando nós estamos intranquilos, nós gastamos toda a nossa energia na intranquilidade. Quem aqui já passou uma noite de insônia aqui, se batendo na cama, quanta energia você gastou ali, mexendo para lá, mexendo para cá, mexendo para lá, mexendo para cá, e quando você dorme, né, sossegadamente, com uma criança no braço, desmamada no braço da sua mãe, você acorda no outro dia o quê? Totalmente restaurado. Amém? Não? Essa inquietação. E um dos provocadores dessa inquietação hoje é um negocinho chamado celular, que tira a tua tranquilidade se você não souber se controlar, se dominar. Amém? Não? Se há uma noite que nós precisamos de domínio próprio, é essa. Não é verdade? É aqui que nós estamos sendo provados de domínio próprio. Eu não sei resultado de nada, irmãos. Mas eu creio que aquele que nós estamos cultuando aqui é o que tem a vara que rege as nações. É o Senhor dos céus e da terra. Amém? Isso não exime a nossa responsabilidade, mas nos coloca num lugar de descanso, num lugar de sossego e de tranquilidade. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos, diga comigo, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Deus está no controle. Moisés, com aquele tanto de gente, estava lá diante do Mar Vermelho, não tinha barco, não tinha como atravessar aquilo naturalmente falando, e por trás havia os egípcios todos armados, e ele fala, e agora, o que eu vou fazer? Aí Deus usa Moisés e fala, aquietai-vos, porque na tua quietude você tem força, na tua quietude você tem salvação, no teu sossego você tem salvação, porque o meu sossego prova a minha fé. Diga assim comigo, o meu sossego prova a minha fé. Amém? Não? Quanto mais sossegado, não relaxado, não esquisito ou alienado da realidade, mas quanto mais tranquilo você é, mais fé você tem. A minha paz diante de uma circunstância difícil, de um momento conturbado, na economia, na política, na saúde, em tantas áreas, elas demonstram em quem nós cremos. Se vamos crer num governo ou se vamos crer no Senhor. Amém? Não? Agora, como viver abundantemente? Lá em João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, veio para conturbar o homem, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Como viver abundantemente? Em primeiro lugar, Deus é o dono da terra e de todos os habitantes da terra. Quem crê nisso? Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra. Diga assim comigo, ao Senhor pertence a terra. Amém? E tudo que nela se contém, o mundo os que nele habitam. E ele continua falando no verso 3, quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quantos querem a bênção de Deus? Quantos querem a justiça de Deus? Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter mãos limpas, não tocar naquilo que é meu, não roubar aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence. Diz a Bíblia, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Irmãos, nós estamos vendo um tempo que eu vivi até agora, com os meus quase 60 anos, eu nunca vi um tempo de tanta mentira sendo divulgada. Você não sabe mais discernir o que é mentira do que é verdade. Você olha, você recebe uma mensagem, não sei se você é como eu pergunto assim, será que isso aqui é verdade? Porque você não sabe mais discernir uma coisa de outra. Eu tenho aqui alguns pastores que são bem inteirados na verificação de coisas. E antes mesmo dessa questão que estamos vivendo eleitoral aí, eu recebi algumas coisas, eu olhava e falava assim, esse negócio está estranho. Aí eu mandava lá, pastor, dá uma olhada para mim nesse negócio. Aí ele verificava, mas passava um tempo verificando e vinha a resposta, não entra nessa, que isso aí é mentira. Isso é mentira. Isso é uma invenção. Isso aconteceu há 3 anos atrás, está sendo divulgado agora. Isso é isso, isso aquilo. Que o Senhor nos livre disso, porque quem é o pai da mentira é Satanás. Ele é o pai da mentira. Ele é o dono da mentira. Ele é o inventor da mentira. Lá no Éden ele já mostrou isso. Quando ele chegou para Adão, ele falou assim, não é isso que Deus disse? E Deus não tinha dito aquilo. Estava querendo colocar palavras na boca de Deus. É assim que se faz. E é assim que os homens têm feito, infelizmente. Deus é soberano. Ele está governando sobre os céus e a terra pertence a Ele, você pertence a Ele, e nós nos entregamos a Ele, mas toda a humanidade foi criada por Ele. Segundo lugar, maior é aquele que está em você, diga assim, maior é aquele que está em mim. 1 João 4,4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Irmãos, os falsos profetas virão, estão aí, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus disse, você que crê em mim, o meu reino está dentro de você, e o meu reino vai governar a sua vida. Eu vou reinar no seu coração, porque você assim deseja, não por uma imposição minha, mas porque você abriu o seu coração, e me deu espaço para isso, me convidou para entrar aí, e agora eu reino aí, eu reino no seu coração, amém? E quando o reino de Deus está em nós, o reino interno é maior do que o reino externo. Então o reino que você está vendo fora de você, ele é infinitamente menor do que o reino que habita em você, amém não? Maior é aquele que está em você. Nós temos autoridade, irmãos, no mundo espiritual. Satanás, ele está aí no planeta fazendo coisas, usando pessoas de todas as formas. Lá em Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos a Deus. Em primeiro lugar, sujeitai-vos a Deus. Em primeiro lugar, obedeça ao Senhor, ande debaixo da palavra de Deus, faça a vontade de Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, não? Quando eu resisto o inimigo, porque eu estou me submetendo ao Senhor, não tem como, ele vai fugir de nós. Certa vez, um pai levou uma criança para que os discípulos pudessem expulsar o demônio daquele menino, e eles tentaram, não conseguiram, levou a Jesus. Jesus falou, o que está acontecendo? Eu levei lá para os discípulos, não conseguiram. Jesus dá um brado de decepção, ele fala, quando é que eu estou sofrendo, vocês não creem? E daqui a pouco ele dá uma ordem, aquele menino começa a convulsionar, endemoniado, totalmente tomado por um demônio, e aí ele cai como morto. E as pessoas falam, morreu. Fala, morreu não? Levanta aí, menino. E o menino levanta, e Satanás teve que sair. Os discípulos perguntaram para ele,
Mas, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E o Senhor tão tranquilamente expulsou esse demônio tão difícil. Ele falou assim: há castas de demônio que só saem somente através de oração e jejum. Por isso que jejuamos essa semana, irmãos. Porque há um principado, há uma névoa sobre a nossa nação. E Deus espera que nós, como igreja, jejuemos não só agora, uma semana antes de um pleito eleitoral, do primeiro e segundo turno, mas durante todo o tempo. Que nós, como igreja, andemos de joelhos, orando por essa bandeira, por esse país, entendendo que o Jeová Nissi, que quer dizer o Senhor é a nossa bandeira, é a bandeira das bandeiras. Existe uma bandeira na terra, mas a bandeira que nós vamos ter, que nós nos reverenciamos ela, é a bandeira eterna, que é o Senhor, que é o Jeová Nissi. Amém, não? Mas enquanto estamos aqui, vamos defender a nossa bandeira, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Terceiro lugar, nós temos a proteção individual de Deus. Irmãos, a proteção é individual. Pode a Polícia Federal arrumar um monte de policiais, você é vulnerável. Mas a proteção que Deus te dá, ela é individual. É proteção para você e é uma proteção para mim. Nós temos um lugar seguro para correr quando as coisas não vão bem. A enfermidade bateu a porta da minha casa, eu tenho onde recorrer. Que não é só o hospital, os médicos, ou os melhores médicos, os melhores remédios. Eu tenho para quem ir correr. A situação bateu aqui na minha casa, no meu relacionamento conjugal, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, lá na minha empresa, nos meus negócios. Eu tenho para onde correr. A situação caótica bateu na minha nação, eu tenho para onde correr. Amém, não? Salmo 91:1 diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele está falando de uma habitação num esconderijo. Não é no momento só do problema que ocorre e me escondo. Eu habito, eu vivo debaixo desse esconderijo. E eu descanso à sombra do Onipotente. Jesus um dia, olhando para Jerusalém, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas aquele que eu enviei. Eu queria tanto que vocês fossem como os pintinhos que fossem aninhados sobre a asa da galinha, mas vocês não deixaram, não quiseram. Mateus 23, ele fala, o convite que ele fala para os habitantes de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. O convite é o mesmo hoje, nessa noite, irmãos. Nós temos para onde ir, nós temos um esconderijo, nós temos as asas do nosso Deus, nós podemos nos aninhar e a viver nisso, e não sair debaixo dessa sombra, desse esconderijo. Quantos querem isso em nome de Jesus? Amém. Zacarias 2:8 diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, como a pálpebra dos olhos, assim é o Senhor para com você. Amém, não? Então você, como mulher, quando for lá fazer aqueles negócios que vocês fazem no olho lá, aquele trem, né? Quando vocês forem lá no espelho, fala assim: Deus é como a pálpebra do meu olho para proteger a menina dos meus olhos. Amém, não? Você está guardado. Experimenta alguém fazer assim para você, você vai, as tuas pálpebras automaticamente, em milésimo de segundo, ela vai estar guardada. Amém? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E quanto a vós outros, até o cabelo todos da cabeça estão contados. Amém, não? Deus sabe a quantidade de cabelos que estão na sua cabeça. Isso quer dizer que Ele te protege individualmente. Você não é mais um para Deus, você é um para Deus, você é aquele para Deus. Terceiro lugar e quarto lugar, diz a palavra de Deus: Deus nunca vai nos abandonar. Não há possibilidade alguma de Deus nos abandonar.
mesmo quando enfrentamos duras situações, mesmo quando não sentimos a sua presença, Ele sempre vai estar lá. Salmo 27:10, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Diga assim comigo: se meu pai e a minha mãe me desamparar, o Senhor vai me acolher. É possível uma mãe ou um pai desamparar um filho? É possível, porque vimos isso, infelizmente. Mas mesmo que eles venham desamparar, o Senhor vai te acolher. Querido, Deus te acolhe, Deus te ama. Mas eu pequei, pastor. Deus te ama da mesma forma, Deus te acolhe da mesma forma. Quando o filho pródigo está chegando e o pai enxerga ele de longe e abraça aquele filho, ele não queria nem saber se aquele filho pediu perdão ou não, ele queria o filho dele de volta. Amém? Não? Deus nunca vai me abandonar, Ele nunca vai te abandonar. Jesus diz em Mateus 28, no finalzinho, último versículo de Mateus, depois que Ele ressuscitou, deu todas as orientações, Ele fala assim: eis que estou convosco, quando? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Amém? Ele está comigo agora, Ele está comigo daqui a 1 segundo, milésimo de segundo. Ele está comigo daqui 1 ano, daqui 2 anos. Nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus por isso, amém? Não? Em último lugar, nós temos garantido o nosso futuro eterno com Jesus. Uma hora tudo isso vai acabar, irmãos, vai passar esse tempo. Os reinos, alguns já foram extintos, já não existem mais. Reinos poderosíssimos, Babilônia. Cadê Babilônia, irmãos? Onde foi parar? Cadê o reino da Babilônia? Cadê o reino dos assírios? Cadê? Para onde foram, irmãos? Isso tudo passa, mas existe um algo eterno. E nós temos uma eternidade, e alguém está nos esperando. Jesus disse assim: vocês vão chorar agora, mas um dia vocês vão se alegrar. E essa alegria ninguém poderá tirar do vosso coração. Sabe por que vocês vão se alegrar? Porque vocês vão me ver de novo. Você imagina um negócio desse, irmãos? Você vê Jesus face a face. Meu Deus! E aí essa alegria ninguém poderá tirar. É quando Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. As primeiras coisas passarão. Essas são as primeiras coisas. Mas um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Lá em Jó, o livro mais escrito, né? Pelo menos escrito, não que conta a história mais velha, mais antiga, mas o livro mais antigo da Bíblia, livro de Jó. E Jó, inspirado ali pelo Espírito Santo, ele escreve assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Sabe por quem que ele está falando aqui? De Jesus. Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Ele está atraindo toda a humanidade, irmãos. Um dia Ele foi levantado na cruz do Calvário. E aquele que olhava para Jesus e falava: esse aqui é o meu Redentor, o meu Senhor, obtinha a salvação e obtém a salvação, e é salvo até hoje. Ele está atraindo toda a humanidade. Todos. Tudo pode passar. Tudo pode passar, né? Teu amor te deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Amém, não? Sempre há um novo dia. E esse dia vai chegar. Lá em João 3, 15, 16, finalzinho do 15, ele fala assim: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, não? Paulo, escrevendo aos Romanos 6, 22, ele fala assim: agora, porém, libertados do pecado, graças a Deus, transformados em servos de Deus, glória a Deus por isso. Se é servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, viver uma vida em santidade, separado do mundo. E ele termina dizendo: e por fim, a vida eterna. Amém, não?
Eu quero concluir nessa noite, queridos. O Senhor está dizendo para nós: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado sobre a terra. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Aquietai-vos, fique tranquilo. O Altíssimo Senhor está conosco. Amém, não? Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família, dos seus filhos. Ele está cuidando do seu futuro. É só a gente nos sujeitar a Ele. Isaías 43, ele diz assim: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele está contigo no meio das águas. Ele está contigo quando os rios vierem, eles não vão te afundar, te submergir em nome de Jesus. Quando você passar pela prova de fogo, você não vai se queimar e não haverá chama sobre você. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia para terminar Isaías 41, no verso de número 12. Ele diz assim: aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa noite tão especial, onde pudemos cultuar, adorar o Senhor, ouvir a sua voz. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, ao ponto de discernir juntas e medulas, discernir os propósitos do nosso coração, Senhor. Nada está oculto à tua palavra, tudo é revelado a ela. Nessa noite, Senhor, nós declaramos que o Senhor é o dono de toda a terra e de todos os habitantes dela. Que aquele que vive em nós é maior do que aquele que está fora de nós. Dentro de nós é maior do que aquele que está fora de nós. Nós temos uma proteção individual do Senhor. O Senhor nunca nos abandonará. E temos um futuro garantido e eterno contigo. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tranquiliza o teu coração, descansa no Senhor. Isso é saúde para você. É saúde nos relacionamentos. Demonstra uma fé maravilhosa que todos nós devemos ter no Senhor. O mundo espiritual está em convulsão, Senhor, mas nós estamos em paz, aquietando o nosso coração, porque na quietude do coração nós temos a salvação e temos a força do Senhor. Ministra a cada coração aqui, Espírito Santo. O Senhor diz a nós: eu fiz um convite para Jerusalém e eles não quiseram. Está escrito, mas não quiseste. Mas como igreja de Jesus nessa noite nós dizemos: eu quero, Senhor. Diga a Ele: quantas vezes quis eu juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. E como igreja nós falamos nessa noite: nós queremos entrar debaixo das suas asas. Nós queremos habitar, morar no seu esconderijo. Jesus, Tu és a nossa morada eterna. Em Ti nos refugiamos em tempos de tempestade, de tanta incerteza, Senhor, de tantas mudanças, onde os valores da família estão sendo atacados como nunca vimos isso, onde a mentira permeia, onde, Senhor, nós sabemos discernir mentira de verdade. Dá-nos discernimento de espírito, Senhor, o que está por trás de cada notícia.
Paulo escreve dizendo que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente, que o homem natural não pode entendê-las da sua mente natural, porque elas se discernem espiritualmente. Então dá-nos como igreja esse discernimento espiritual, porque os filósofos, os homens mais inteligentes não conseguem discernir o espiritual, porque o espiritual rege o natural. O que nós concordamos aqui na terra, durante toda essa semana, durante todas as nossas reuniões, elas acontecem no céu. E quando elas acontecem no céu, a resposta vem, mesmo que haja resistências. Sempre Miguel está à disposição para trazer a resposta. Por isso é hora de jejuar e orar, é buscar o Senhor. Enquanto estivermos aqui, a nossa vida tem que andar dessa forma, em oração, em jejum, em buscas, seja de dia, de tarde, nas madrugadas, não importa quando for, orai sem cessar, busque a minha face, diz o Senhor nessa noite. Ele nos diz: me busca que você me encontra, me busca que você me encontra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte, diz o Senhor. Vem Espírito Santo nessa noite, tenha liberdade de tocar, de curar, de salvar, de transformar. Meu querido, há muitos afora precisando de um convite. Vá até elas, vá até ao seu amigo de escola, vá até o seu colega de trabalho. Quem sabe Deus te deu um emprego um dia, e Ele te levou ali para falar do amor de Jesus. Você não o fez e perdeu o emprego e agora está desempregado. É hora de acertar com Deus isso, porque a primeira motivo de Deus abrir uma porta de emprego não é o teu sustento, é que você seja sal e luz naquele lugar, e consequentemente Ele te sustenta. A consequência é o sustento. Então abra a tua boca. A igreja de Jesus é a igreja profética, é a igreja que libera o amor de Deus, que fala do amor de Deus. Convide o seu tio, a sua tia, o seu primo, a sua prima, os seus avós, seus pais, seus filhos, porque este é o lugar onde Deus fala, este é o lugar do encontro com o Senhor. É aqui Deus se manifesta e se revela. Senhor Jesus, Tua palavra nos disse nessa noite: quietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra e entre as nações. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e pela Tua bondade, pelo Teu Espírito aqui conosco. É na quietude e no sossego é que a salvação vem e que o descanso e a força vem. O Senhor me diz que há muitas pessoas cansadas aqui, porque estão lutando com as suas forças naturais, somente com elas. E lógico, nós precisamos delas, mas só está contando com elas. Não conseguem descansar no Senhor. As enfermidades estão vindo, você está sofrendo, e o Espírito está dizendo para nós, para você e para mim: não precisa disso. Na verdade, não precisa nada disso. É só você aprender a não sair do meu esconderijo, a não sair fora das minhas asas. Esse é o teu lugar e o meu lugar. Quero descansar em Ti, Senhor. Quero descansar em Ti. Como a criança desmamada quieta no braço da sua mãe, assim a minha alma, meus sentimentos, minhas emoções para contigo. A salvação está na nossa tranquilidade, não é na nossa falta de ação, irmãos, mas é a nossa ação com tranquilidade, com confiança. Obrigado, Senhor, por essa noite. Que a graça do Senhor e
Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja contigo nesta semana, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe você.